que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje com um voto de paz para os que se encontram em aflição. Que Jesus seja louvado. A católica é a Excelso. Então foi outra rádio. Eu fico ouvindo esses absurdos. Vamos fazer silêncio. E eu tenho uma coisa para ler aqui para vocês. Antes vocês estão chegando, viu? Deixa eu botar aqui a cangalha, senão não enxergo não. Senão não ouço. Vamos fazer silêncio. Vocês, aos médiuns. Isso foi uma mensagem. Eu raramente recebo mensagem, porque eu não dou muita importância a esse negócio de mensagem psicografando, porque o Brasil já é uma enxurrada de mensagens que eu... Mas essa eu permiti. E diz assim: vocês precisam entender, aos médiuns, que o exercício da mediunidade envolve responsabilidade e imprescindível amor à causa espírita. Antes de mais nada, os médiuns precisam pautar-se pela disciplina e pela ordem. Ambas constituem o salvo-conduto para o equilíbrio e para a serenidade. Respeitem a casa onde vocês encontram abrigo e tratamento desinteressado. Ninguém reclama de vocês, nada mais que a disciplina e a ordem. Será que nós nos excedemos? Será que cobramos mais do que vocês podem oferecer? Será que vocês aqui estão sob o império de injustas exigências? Queremos que todos aqui são amados pelos espíritos que dirigem esta instituição, amados e respeitados. Acreditem que as posturas assumidas por nós visam especificamente preparar vocês para um futuro em que prevalecerá, sobretudo, a união de propósito sustentada no ideal. Que todos vocês compreendam que a desobsessão é um verdadeiro desafio ao ódio, à vingança, aos sentimentos vis, a abjetos, próprio todos de espíritos ignorantes e perversos. Como encarar esse desafio senão com disciplina e ordem? Convidamos-los a refletir maduramente sobre o que expressamos nesta noite. Isso foi dado no dia 12 de junho de 1998. Então, isso é muito importante. Antes de mais nada, os médiuns precisam pautar-se pela disciplina e pela ordem. Todos aqui são adultos, menos Yara, né? Não é Yara? Cadê a Yara? Yara deve estar por aí. Olha ali. Levanta o braço aí, Yara, o pessoal vê. Aí, então. É a médium mais jovem da Bahia, 9 anos. Eu sou kardecista. Kardec trabalhou com meninas de 11, 12 anos. Né? A codificação foi entregue a elas. Foram várias meninas. Sabiam dessa? E muita gente não sabe o nome dessas meninas. E depois da codificação elas sumiram. Ninguém sabe onde elas se meteram. É interessante, né? Então vocês que estão começando agora, o que os espíritos querem que haja ordem e disciplina. Porque sem ordem e disciplina fica difícil a gente trabalhar. Eu sou liberal, eu não exijo nada de vocês, nem ando criando assim normas absurdas, vocês têm que seguir, não é isso não. Nem faço nada fechado, segregado, a não ser a reunião de quarta e uma reunião de quinta-feira que vocês estão convidados a vir. A reunião de 15 em 15. De amanhã 8 nós vamos ter.
É uma reunião de vibração para o centro. Ninguém recebe espírito, ninguém é tratado, ninguém toma passe. Nós vibramos para a instituição porque nós trabalhamos com obsessão. E os obsessores não nos dão trégua. De hoje é 8 é 20, né? Então, dia 20. Então, os obsessores não nos dão trégua. Principalmente porque nós assumimos, vejam só que responsabilidade. Nós assumimos aqui os problemas das pessoas, problemas morais, problemas que chamam de kármicos. Hein? Encontro da UD não vai ter. Então é na outra, de hoje a 15, exato. É o encontro da UD que vai ser no dia 20. Então de amanhã a 15 nós vamos estar aqui fazendo vibração. Então os mentores recomendaram essa vibração porque a nossa casa, ela é um tanto e quanto atacada. Eu já estou metendo medo a vocês, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. São espíritos que não se conformam, não admitem esse processo da desobsessão. Tocam neles profundamente. Então nós assumimos o que vocês sentem, aliás, os que vêm aqui sentem, o que estão passando, às vezes com doenças graves, de fundo obsessional, que nós tratamos e que as pessoas se recuperam. Como muitos que estão aqui passaram e ainda passam alguns pela desobsessão, não é isso? Muitos aqui estão se tratando ainda, mas já tem mais de 6 meses se tratando, outros já tem até 1 ano, 2. E aí nós vamos dar oportunidade àqueles que assim o desejem a participar do nosso trabalho dia de quarta-feira, ou aquelas pessoas que já têm uma certa vivência nas casas espíritas, ou que têm algum estudo, algum conhecimento básico da doutrina dos espíritos. Então nós temos aqui cursos, por exemplo, esse de passe no dia 29, vocês podem se inscrever. Nós vamos tratar aqui da metodologia e do passe, que ela é variável, né? Ela assume alguns aspectos assim, particularizados de acordo com o centro ou com as instruções dos dirigentes encarnados e desencarnados da instituição ou dessas instituições. Então nós temos uma metodologia própria. Eu trabalhei com Abel Mendonça, trabalhei com Aurelino Mota de Carvalho, e aí depois de 30 anos nós resolvemos criar um método com base no que nós aprendemos durante toda uma vida, vamos dizer assim. Então é um método que muita gente estranha, deitar, tomar passe, eu nunca vi isso, né? Há pessoas que até nem admitem, acham que o passe deve ser em pé ou sentado. Eu não vejo inconveniente em tomar passe em pé ou deitado. Mas, quando nós ou em pé ou sentado, quando nós deitamos, nós colocamos assim, em disponibilidade os nossos centros de força, não é isso? Os chakras. É isso que a gente vai ver aqui no dia 29. O chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, que está justamente aqui na região do plexo, né? Ligado ao laríngeo. O plexo está ligado assim, de uma forma muito intensa ao laríngeo. E o laríngeo ao humeral, ao chakra humeral que fica aqui, nessa região. E o chakra humeral, numa espécie de um processo piramidal, ele vai e encontra com o cerebelo. Então tem um cerebelo aqui, vem aqui e aqui. E aí fecha um circuito. Aí quando há desequilíbrio nesse centro de força, aí a coisa fica difícil. Problemas sérios, né? Inclusive afeta tireoide e problemas de perturbação, e nervosismo, dores de cabeça,
e mal-estar, gastura na boca do estômago, né? Aquela gastura, aquela sensação assim de angústia, não sei, alguém já sentiu isso aí? Né? Tem gente que sente direto, né? É. Aquela sensação assim de angústia, e a gente fica sem ânimo para nada, né? O que dá vontade é de deitar. E aí vai tomar um Lexotan, famosíssimo, é a estrela, né? O Lexotan. Eu acho que esse laboratório deve estar rico, viu? Agora, tomara que não seja farinha, né? Se é Lexotan falsificado, vocês vão ver o que é. Mas existe o efeito placebo, né? O efeito placebo é o seguinte: uma pessoa diz, Bernardo, minha irmã só dorme com um tranquilizante. Bota as gotinhas na água e tem um sabor assim adocicado. Tá vendo? Aí você sabe o que você faz? Bote a água e bote açúcar, mas não deixa ela ver não. E aqui, minha irmã, aqui é seu remédio. Pois bem, ela fez isso e a irmã dormia a noite toda. Estava tomando água com açúcar. Chama efeito placebo. Eu sei que é calmante, mas não dá para dormir a noite toda, né? Não é isso? Aí, resultado, ela passou anos assim. Então existe o efeito placebo também, né? Resultado. Então esses chakras são importantes. Eu vou trazer aqui, ver se eu arranjo umas gravuras, para mostrar a vocês os chakras. São 83 mil pontos de força em todo o corpo. Alguns pontos são conhecidos da acupuntura, não é isso? E o pessoal da acupuntura acham, mas há pontos, há centros que eles não conhecem. E tem o que se chama de nadis, né? Os nadis, já ouviram falar em nadis, né? É uma rede de filamentos, né, nervosos que cobrem todo o corpo humano, ligando esses centros de força. Tudo isso está no perispírito. Eu até escrevi um livrozinho sobre o perispírito que vocês deviam ler. Porque ele é o instrumento da mediunidade e o instrumento também das manifestações chamadas anímicas ou psíquicas. Vamos fazer silêncio. Então, as manifestações anímicas e psíquicas, ou anímicas e mediúnicas. É também o responsável pelo processo obsessivo e auto-obsessivo. E fora, né, o aspecto mais importante do perispírito, que é a evolução. Toda a evolução se dá através do perispírito. Porque o perispírito é um modelo organizador biológico, sob a ordem do espírito. E aí, ele imprimiu no corpo físico certas, vamos chamar de mutações, como chamava Hugo de Vries, né, um biólogo, um naturalista alemão ou holandês. E aí apareciam o que se chama de elos perdidos no campo da evolução, que Darwin não conseguiu identificar, nem a paleoantropologia também, que anda aí às cegas tentando encontrar ou identificar a história do homem nos fósseis. A história do homem não está nos fósseis. A evolução é atributo do espírito. O dia que se admitir a ciência do espírito, é claro que muitas portas, né, se abrirão para o conhecimento da evolução à luz do espiritismo. Vocês duas aí que estão lendo, ou vocês leem ou ouvem. Se quiserem ler, pode ler lá embaixo, viu? Tem um espaço grande, tem luz, tem tudo, viu? Vocês precisam ouvir, aprender, depois ler, tá bom? Senão eu vou gastar meu latim aqui à toa, já, né? O assunto é árido, não é fácil. Eu estou tentando debuiar para vocês.
E não é tão fácil falar em chakras, falar em processo espirítico, falar em mutações, né, biológicas promovidas pelo espírito no campo da evolução, que contraria a biologia, a paleantropologia, a genética e aí por diante. Então nós temos a nossa visão da genética e da evolução. Nós espíritas temos, não só nas obras mediúnicas, mas em Gustavo Gelei mesmo vocês vão ver do consciente ao inconsciente. É um livro raríssimo que eu quero até discutir com algumas pessoas aqui que compraram esse livro em espanhol, que é só em francês e espanhol, para a gente, através do estudo do consciente ao inconsciente, saber todo o processo de evolução e da mediunidade. Que a mediunidade está ligada fundamentalmente ao processo evolutivo. E nós, através do conhecimento desse processo evolutivo, à luz das experiências espíritas, não são meramente concepções espíritas, nós vamos identificar também esse centro de força de que eu estou falando. Que eles fazem parte inerentemente ao processo de evolução. Aliás, todo o processo evolutivo se deve a essa energia desse centro de força. Antes, as pessoas identificavam o centro de força pela vidência. Então, se questionava muito que a vidência ela é muito, ela é aceita por uns, não aceita por outros. É como diz uma linguagem forense, né? Por exemplo, com a testemunha, que é a prostituta das provas. A vidência também. Que às vezes o espírito quer que as pessoas vejam aquilo que eles querem. Então, existe, por exemplo, teleplástico ou ideoplástico, que os espíritos lançam imagens, lançam objetos, né? Como até no campo da ufologia. Eu estava conversando com o Alberto Romero, né, que você conhece, né? E com o nome dele, como é João, né? João Jorge, que são dois ufologistas aqui na Bahia. E eu estava levantando essa hipótese de lançamento teleplástico de naves espaciais, se movendo a velocidades assim incríveis. Na verdade, não há uma nave ali, é uma projeção psíquica. Eles podem fazer isso. Na Suíça, os parapsicólogos estão estudando isso, hoje, atualmente, essas projeções teleplásticas e lançam de uma distância assim incomensurável. É como a telepatia também, que não há distância para ela. Então, eles, através desse processo, forjam, criam certos objetos. Então, os chakras que eram identificados pela vidência, o Hiroshi Motoyama, um japonês, construiu a máquina e ele conseguiu fotografar os chakras. E aí foi realmente notável, porque confirmou, nesse caso, então, todo o trabalho dele confirmou aquilo que os videntes revelavam. Realmente, o chakra, quer dizer, em sânscrito, roda, né? São círculos. Ele fotografou os chakras e começou a estudar. Ele tem um trabalho maravilhoso sobre isso. É pena que é em japonês. Mas existem fragmentos traduzidos em espanhol. Eu tive acesso a esses fragmentos. Olha, é um estudo notável, o estudo dos chakras. O que é que tem? Sim, vocês estão em desenvolvimento da mediunidade, vocês estão sendo, os chakras de vocês eles estão sofrendo uma certa alteração. Isso acontece também com o processo desobsessivo. Quando as pessoas estão fazendo desobsessão, especialmente aqui, porque nós trabalhamos com chakras, é aí que muita gente não sabe e precisa saber. Nós trabalhamos com chakras. No momento que nós estamos
burindo com chakras, reciclando essas energias dos chakras, é claro que as pessoas começam a se sentir mal. Ah, eu não vou mais ali não, porque eu piorei. Mas é por isso, porque está havendo uma reciclagem. As energias deletérias do obsessor e da própria pessoa, por isso que nós espíritas, principalmente nós médiuns, de vez em quando nós temos certos abalos, não é isso? A gente se sente mal, a gente passa mal, tem dor de cabeça. E sabe o que é isso? Sabe não? Quando nós estamos desenvolvendo a mediunidade, ou ela já está, desenvolvendo não, exercitando a mediunidade, e ela já está mais ou menos exercitada, os chakras começam a se abrir um pouco. Nós ficamos naquilo que chama de hipersensibilidade. As pessoas entram em determinados locais e começam a passar mal. Vocês, e inclusive os assistidos também. Então as energias dos chakras passam a ser recicladas pelos espíritos, aproveitando a vitalidade dos médiuns. E aí é natural que no início do tratamento aqui, as pessoas se sintam mal, porque elas estão sendo recicladas. E aí as reações orgânicas, por que nós deitamos? Para tentar trabalhar com as pessoas através do perispírito, como faria para Celso, 200 e tantos anos antes de Kardec, já trabalhava com perispírito. Então nós estamos aqui tentando trabalhar com perispírito, que é um trabalho realmente eficaz, que nós vamos na fonte, não é o corpo físico, não são os problemas que acometem o corpo físico, que tem origem no corpo físico, tem origem no perispírito e, claro, naturalmente nos chakras que estão no perispírito. E os correspondentes no corpo físico chamam de plexos. Olha, ela está perguntando por que eu não deixo que as pessoas toquem nos chakras, não sei, com permissão dos espíritos. Porque a sua energia vai interferir diretamente naquele centro de força. Quando os espíritos pegam a sua energia, decodificam e aplicam ao caso que está ali. Cada caso é um caso, então eles têm que fazer, é um trabalho de, vamos dizer assim, vamos chamar de alquimia, não é? Trabalho de alquimia. E eles transformam, eles fazem um trabalho de mutação da sua energia, aplicável à energia do paciente. Sabe por quê? Para não haver rejeições. Se eles colocassem ali, se eles inoculassem no chakra, no centro de força, a sua energia in natura, sem esse processo de decodificação, haveria então uma reação terrível do paciente. Ele reagia, podia vomitar aí, ter sei lá, até um choque anafilático podia ter. Médio de quê? De psicofonia? Não, nada disso. Todo o processo é lento, é gradual. Fale mais alto. Não, nada disso. Não. É claro que, senão vocês iam ficar para um para-raios, né? Qualquer lugar que chegar na rua ia levando espírito pela... Né? Não, essas são pessoas que não têm conhecimento, não estudam, porque existe uma coisa que preserva a pessoa que está exercitando a mediunidade. São as posturas morais. Quer dizer, objetivas e subjetivas. O objetivo é aquele, né,
o procedimento ostensivo. E a subjetiva são os pensamentos. Às vezes a gente olha para uma pessoa assim, mas que pessoa maravilhosa, né? Como ela é recatada, como ela é... Por dentro está fervendo a coisa. Os pensamentos estão ali se atropelando. Então, o que nós recomendamos é que vocês, no exercício da mediunidade, façam aquilo que Jesus recomenda, orai e vigiai. Isso vai preservar de certos contratempos. Porque nós vivemos num planeta cuja psicosfera é a pior possível. Não sei se vocês estão observando isso, não é? Possibilita o quê? Crimes hediondos, falcatruas, corrupção. Então é o inferno. Então, se nós não atentarmos para isso, se nós não lutarmos contra as nossas tendências que infelizmente se compatibilizam com essa psicosfera amoral, aí nós vamos servir de pasto para os espíritos. Isso não quer dizer que nós fiquemos assim indenes à ação de espíritos perturbados, ou perturbadores, porque eles estão à nossa volta. Eles disseram a Kardec, nós influenciamos em vossas vidas mais do que supondes. Então, eles estão em toda parte, porque muita gente pensa que os espíritos perturbados ou perturbadores estão no centro espírita. Uma pessoa me disse outro dia, olha, Bernardo, será que eu lá no centro não levo para casa os espíritos obsessores que estão lá no centro? Eu digo, não, muito pelo contrário. Vocês é que trazem os espíritos obsessores para cá. Não é? Nós estamos aqui numa boa, tranquila. Uma vez, eu fiquei sozinho na sala de desobsessão lá na saúde. Eu fiquei sozinho, cheguei bem cedo. Que tranquilidade, que harmonia. Olha, eu me senti assim, maravilhosamente bem. Quando os médiuns começaram a chegar e os assistidos, aquela harmonia toda foi para cucuia. Os pobres dos mentores se virando para não deixar que o ambiente se contaminasse, a ponto de comprometer o trabalho. Então as pessoas que vêm aqui não levam os obsessores para casa, eles trazem de casa os obsessores. Então ter medo de vir centro espírita me perdoa, ter uma imbecilidade. É asneira. Em casa é que a coisa está comendo solta. É lá que está o problema. O problema está lá, não aqui. Aqui vocês vêm tentar solucionar o problema e não agravar. Senão ninguém viria aqui de sã consciência. Ninguém pisaria os pés aqui, não é isso? Então pessoas com problemas sérios vêm para cá. E às vezes querem resolver o problema de uma hora para outra, também não pode. Então nós trabalhamos com chakras. E os assistidos têm chakras. Ou vocês pensam que só os médiuns têm chakras? Todo mundo tem chakra. Na hora que a gente toca, vai bulindo na energia do chakra, claro que há reações. E as reações são orgânicas, não podiam ser diferentes. Uma vez que o chakra tem seus correspondentes, que são os plexos. Então nós estamos bulindo com os plexos e com os chakras. Às vezes nós estamos bulindo com os chakras com repercussão nos plexos. Quando a pessoa, como eu digo, relaxem, não digo assim, relaxem, né? Fiquem calmos, tranquilos. Pode haver uma projeção momentânea do perispírito, né, e do duplo. E havendo essa projeção, essa emancipação lenta, quase imperceptível, os espíritos trabalham diretamente no perispírito, no duplo. E aí eles vão buscar as causas dos problemas que estão atormentando aquela pessoa. E já houve casos até de regeneração celular. Pessoas com câncer e que se trataram aqui ficaram boas. Por quê? Porque os espíritos dominam a técnica de regeneração celular através do perispírito. Então isso é um trabalho
que às vezes vocês não percebem, mas o trabalho aqui é científico. É um trabalho experimental. E muita gente, como as pessoas não estudam, e não sabem, e eu não vou ficar também o tempo todo dizendo, né, ou revelando esse processo, essa metodologia, ou assim, o cerne dessa metodologia, estou revelando aqui a vocês, que vocês, se quiserem, serão médiuns. Eu não. As pessoas aqui têm liberdade. Eu só posso entender um trabalho desse admitindo que vocês são livres e não escravizados nem a mim, nem ao centro, e nem mesmo à própria faculdade mediúnica, que vocês podem desprezar. Agora, vão ter que responder. Kardec fala nos médiuns desertores. Kardec fala neles. Então, quando vocês estão fazendo alguma coisa a respeito, estão fazendo a vocês mesmos, nem ao centro nem a mim. Porque eu estarei sempre aqui, até desencarnar, e depois de desencarnar, talvez, eu ainda vou estudar esse caso, talvez eu volte. Talvez, eu ainda vou estudar essa questão com muito carinho. Então, vocês têm que estudar. Nós vamos reativar os cursos lá na livraria, tem curso sobre telepatia, sonambulismo, animismo, mediunidade. São vários cursos que nós temos na livraria, nós vamos reativar. E se vocês quiserem, para se ajudar e ajudar a livraria, é durante a semana. Nós estamos num curso regular de Espiritismo, que era uma velha aspiração de Kardec, e que nós elaboramos esse curso. Estamos dando lá todo sábado. Por sinal, esse curso está em São Paulo e a DPL, que é uma editora não espírita, pediu os direitos autorais, nós cedemos, e eles vão editar esse curso regular de Espiritismo, que é um curso que eu fiz, uma pesquisa na França, fiz em Paris, em Lyon, Bordeaux, Valenciennes. Eu fiz uma pesquisa, e na Bélgica, em Bruxelas, levantando dados sobre o espiritismo nascente. Parece que eu sou meio pedante, né? Mas não é não. É que eu não gosto das fontes brasileiras sobre o assunto. Então eu fui lá buscar, em loco, né, as informações de que eu precisava para elaborar o trabalho. Eu sei que é meio snob, né? Mas não é não. É que eu sou assim. Eu nasci assim, vou desencarnar assim. Eu sou pesquisador. Talvez vocês não acreditem, mas eu sou pesquisador, porque terceiro mundista não é dado a pesquisa, né? O pessoal gosta de tudo mastigado, tudo importado, né? O brasileiro adora coisas importadas, né? Já repararam isso? Eles dão muito valor às coisas importadas, inclusive no campo do conhecimento paranormal. Você pega assim um autor inglês, né? Ah, que maravilha. Pega em português aquela... Porque o inglês é dado a pesquisa. O francês também. E aí, o que acontece? Eu fui buscar lá e fiz esse curso regular de espiritismo. Então, vocês precisam estudar. Existe um livro de Leadbeater, que até é interessante, sobre os chakras. É claro que Leadbeater, Charles Leadbeater, não foi espírita, ele foi teosofista. Mas, de qualquer maneira, são informações preciosas que ele fornece através do estudo que fez e da observação, hein? É por isso mesmo que eu estou indicando. Porque vocês são inteligentes, são pessoas inteligentes, a maioria aqui tem nível superior, então é um livro complexo. Mas os chakras são complexos em sua funcionalidade, não é? Por quê? Eles são a base, a origem da própria vida no planeta. Foi através dos chakras que o corpo humano foi se constituindo, desde o protoplasma até o Homo sapiens. Foi através dos chakras. Então eles segregam em si mesmo toda a história do homem, todo o processo de evolução do ser e do evolver também.
O evoluir está ligado ao corpo físico, o evolver ligado ao psiquismo e às chamadas faculdades intelectivas. Não, o chakra não abre segundo a evolução. Não. Eles vão sendo ativados. Porque cada rodinha daquela, ele é assim, é uma espiral, não é isso? Cada círculo daquele, se você chegar perto, se fosse possível chegar com a luneta, não é? Chegar com uma, vamos dizer assim, uma lente de aumento, uma lente poderosa, vocês viriam que cada círculo daquele são milhões de filamentos. Ali é energia pura, ligada ao princípio vital. Sem os chakras, não haveria evolução. Não, tem nada disso, é maluquice. Não. Se o chakra rodasse ao contrário, então o homem fica mais destrambelhado do que já é, né? Tanto que em processo de desencarnação, isso não é eutanásia não, pelo amor de Deus, né? Eu sou conhecido aí nos hospitais como anjo da morte. Não, a pessoa está desencarnando e está sentindo dificuldade de desencarnar. E a gente pode ajudar. Assim como as pessoas ajudam aqueles que estão sentindo dificuldade de nascer. Porque a morte é o nascer, ou renascer, para a vida espiritual. Quando nós morremos para aqui, renascemos para a vida espiritual. Quando nós reencarnamos, nós morremos para a vida espiritual, entre aspas, e renascemos para a vida física, não é isso? É o processo, é o fluxo e refluxo, como a maré. Né? Vamos e voltamos. Esse é o fluxo e refluxo. Né? Agora, os condicionamentos não permitem ainda que tenhamos consciência desse fluxo e desse refluxo, desse processo de ir e vir. Então, os espíritos me ensinaram, mas não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo aqui que é perigoso. Fazer, em vez de dar o passe nesse horário, né? Eu dava ao contrário, frente ao chakra umbilical. E aí ajudava a pessoa. Já ajudei muita gente assim. Eu não, os espíritos. Porque ali é o chakra umbilical, é o chakra, ou melhor, ali é o cordão fluídico ligando o corpo físico ao perispírito, não é isso? Fica assim, mais ou menos assim. É o ponto mais assim importante nessa questão. Mas isso não quer dizer que seja o único. Quando o espírito vai saindo do corpo, tanto pelo fenômeno da morte, como através de um transe, como o sono, ele sai assim. Ele vai se condensando, se forma aqui no coronário e aí vai se recompondo aqui. É assim que faz. Quando ele sai pela morte, pela desencarnação, tem o cordão de prata, né? Que Hipólito Baradic fez uma experiência notável com a mulher dele. Fez uma experiência com a mulher dele. A mulher desencarnando e ele pesando a mulher. Os parentes alucinados querendo entrar. Hipólito Baradic, para quem não sabe, foi presidente do Instituto Metapsíquica de Paris e um dos maiores pesquisadores no campo do magnetismo. Não é? Eu até cito no meu livrozinho Espiritismo e Magnetismo. Né? Então, ele pega um ferro incandescente, incandescido, e coloca onde ele sabia que existia o chakra, ou melhor, o cordão fluídico, o cordão de prata. Quando ele toca, o corpo da mulher dele treme violentamente. E ele estava com a máquina preparada para bater o retrato, bateu a fotografia. Eu tenho essa fotografia. Apareceu sobre o corpo da mulher o perispírito, já desligado. Agora, ele observou uma coisa interessante, que existia esse cordão fluídico
e bilhões de outros cordões ligando as células do perispírito às células do corpo físico. Esses cordões, eles não se rompem. Ele rompeu, foi um trabalho assim, né, abrupto, né? A gente chama de abrupto, mas não é abrupto, né? Quer dizer, violentamente, né, inesperadamente, ele rompeu aquilo. Mas os outros, ele observou que não romperam, se dissolvem. Como o próprio cordão de prata também se dissolve. Uma parte vai para o perispírito, que entra no mundo espiritual vitalizado, e se não vai cuidar dos vampiros, vem em cima para sugar aquela energia que eles sugam, vão reativar as paixões de outrora, quando eles estavam na carne, né? E uma parte volta para o corpo físico. E aí acontece a chamada rigidez cadavérica. Depois que aquela energia desaparece, né, ela se evola, e o corpo entra então em estado de flacidez, e aí vem a decomposição. Pelo menos é essa a explicação de Hipólito Baradik para justificar esses dois estágios em que o corpo, o cadáver, se apresenta. Um de rigidez, outro de flacidez. Os animais também passam por isso. Já as plantas também têm uma certa correspondência, porque elas têm também duplo, as plantas. Elas têm duplo. Eu não vou dizer que é perispírito, mas que existe um duplo nas plantas, existe. Porque a planta tem vida. Eu trabalho com Clive Blackster, ele com detetor de mentiras, o polígrafo, ele descobriu que as plantas raciocinam e estabelecem comunicação telepática com o mundo dos humanos. Elas têm medo, elas gostam de umas pessoas, não gostam de outras. Elas não gostam do cachorro porque faz xixi nelas. Né? Ele descobriu isso através de uma pesquisa com o polígrafo. Ele levou para casa o detetor de mentiras e ficou lá experimentando. E ele, quando ele, sem perceber, aproximou assim de uma planta, que ali no canto da sala, a agulha ficou alucinada. Ele afastava, a agulha voltava ao normal. Ele pegou uma tesoura e foi cortar a planta. Quando ele foi cortar a planta, a agulha quase sai do aparelho. Entrou em parafuso. Ele aí recuou. Aí ele foi fingindo que ia cortar, a agulha ficou no lugar. Então a planta, entre aspas, percebeu que ele estava fingindo. Então existe uma vida sensível nas plantas. Hein? É o duplo, porque o espírito, ele nasce no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e acorda às tontas no homem. Agora precisa acordar nele mesmo, né? Aí já é uma etapa mais para adiante, mais para o futuro. Ele precisa acordar nele mesmo. Aí vamos viver a era do espírito. Porque falam muito em era do espírito, mas não é não. A era do espírito é ter consciência plena da sua realidade ontológica, a sua realidade como ser, somente como ser eterno. E isso vai demorar muito. Não é o próximo século que vai nos dar essa convicção. Porque cada vez mais que passa frente no Brasil, a sociedade se torna profundamente refratária ao espírito. Dentro quer dizer, dentro da nossa concepção de espírito, que preserva, quando desencarna, seus caracteres morais, intelectuais, não é isso? O espírito preserva tudo. Para as religiões que prevalecem aí fora, o espírito vai para ser julgado por Deus. O que anula a inteligência de Deus, né? Se dizem que nós somos criações de Deus, e se nós erramos, por que Deus vai nos julgar? Não é? Além disso, nós temos o livre-arbítrio, e nós agimos conforme o livre-arbítrio,
e temos que responder moralmente pelos atos que praticamos. Eu entendo assim. Aliás, eu entendo não. A doutrina espírita ensina assim. Eu não posso entender um Deus injusto, um Deus que não é inteligente, que é como nós não reencarnamos, segundo as religiões, nós somos uma tábula rasa, né? Só vivemos uma vez, então Deus, né? Eu permito dizer, esse Deus aí a gente pode contestar. É um Deus absurdo. Cria o homem para julgar. Então está brincando com a gente. Na verdade, a vida seria uma farsa tremenda. E Deus faria parte dessa farsa. E é assim que eu penso. É assim que a doutrina espírita me ensinou. Nós temos o livre-arbítrio, temos que responder pelo que nós fazemos. É aí que combate o espiritismo. Porque quando a gente fala em lei de causa e efeito, destrói a salvação, o salvacionismo, destrói o perdão de Deus, a complacência, um tipo de misericórdia que os próprios homens conceberam de acordo com seus interesses e com as suas prioridades. Não é? Quando nós entramos com a lei de causa e efeito, causa, quer dizer, livre-arbítrio, a ação livre do homem em sociedade, e o efeito, a repercussão natural do ato praticado, por isso que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, é lei de causa e efeito. E ele disse mais, a ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. E estabelece então uma paridade lógica entre ação e reação. Quanto mais nós sofremos, nós podemos ter certeza de que aprontamos e muito. Toda reação estará sempre em equilíbrio com a reação, com a ação, com o efeito com a causa. Por isso que sabiamente Jesus nos ensinou isso. E vamos concluir nossa diga. Olha, existe o chamado quadro cromático, né, dos chakras e até da aura também, né, que a gente chama de áurea, né, mas é aura, né, a minha áurea, né. E não já ouviu falar por aí, não? Então, os chakras se apresentam com determinadas cores. São reverberações, na verdade, não são cores, são reverberações provocadas por espécies de, vamos chamar de cristais, ou certas partículas ou corpúsculos que fazem parte da própria estrutura do chakra, porque ele não é constituído de matéria biológica. Por isso que a sua raiz é no perispírito. Então, a sua constituição é imaterial. Quando ele é visto, apresenta essas reverberações de acordo com os corpúsculos que vigem ou que lhe dão, né, dizer assim, vida. E aí a gente pensa, puxa, os chakras são em cores, eles têm cor. Não é o chakra que é colorido, são os corpúsculos psíquicos que fazem parte da sua constituição. Por isso que vocês veem no quadro cromático da aura, que é uma projeção do perispírito, vocês veem uma cor diferente da dos chakras, porque quando o perispírito se expande, ele precisa da energia, ou da chamada bioenergia, não é? Para apresentar o seu quadro cromático. Aí você diz assim, uma aura escura, o que é isso? São corpúsculos psíquicos. Quando a pessoa toma o passe, esses corpúsculos são eliminados. E a pessoa apresenta uma aura, não é, menos densa e com a cor, assim, por exemplo, branca, alaranjada e aí por diante. Tanto que há até, nesse quadro cromático de Leadbeater também, não é? Que ele apresenta, chama de ode, ele não chama de fluido, Kardec chamou de fluido, não é? Os metapsiquistas tiveram também a sua denominação, chamaram de energia, como os parapsicólogos, o ectoplasma. Mas Leadbeater chamou de ode. Ode vem de um vocábulo da Escandinávia, que é de Odin, né? O deus Odin.
aí chamou Od, né? Que é a energia que se irradia do perispírito através do corpo físico. Aí ele estabelece um quadro cromático dizendo a cor tal significa isso, a cor tal significa aquilo. Mas isso aí é hipótese. Porque atribui a cor escura a uma negatividade que ela não tem. Se convencionou, até dizer assim, puxa, as coisas estão pretas, hein? Não é? Mas a cor não determina a qualidade da energia. Nós é que concebemos assim. Nós que criamos esse condicionamento. E às vezes até mesmo a própria aura pode sofrer uma influência psíquica em termos de condicionamento. Foi o quê? Olha, a luz pode ser azul, pode ser verde, pode ser vermelha, pode ser amarela. Para mim, é uma luz fraca só, por isso que eu uso. Porque essa luz aqui queima ectoplasma, não é? Pode até, em caso de materialização, matar o médium. Por isso que em reunião de materialização e efeitos físicos, a luz tem que ser difusa, uma luz assim. E olhe lá, com a permissão dos espíritos. Por exemplo, em trabalho de transporte tem que ser um escuro absoluto. Trabalho de transporte, que vai haver um processo ali de alto nível científico que chama de espaços polidimensionais, que é a penetração da matéria através da matéria. Vai haver uma desmolecularização da matéria para que haja penetração da matéria. Então, ela vou arranjar um termo mais assim, terra-terra, se desmaterializa e através das fissuras espaciais ela se projeta. Como eu vi em São Paulo, um transporte de uma rosa vermelha. Apareceu aquele ponto vermelhinho assim na parede, a sala fracamente iluminada, mas dava para ver. E de repente o ponto foi crescendo, aí era uma rosa e caiu no chão. Então, isso os espíritos dominam, que o homem ainda não consegue. Então, por isso que quando eu vejo essas operações espirituais, aquilo ali é uma aberração, aquilo é imbecilidade. Aquilo não é medicina espiritual. Medicina espiritual não precisa romper ninguém, nem usar faca enferrujada, nem meter tesoura no nariz. Aquilo ali é palhaçada, exibicionismo de espírito inferior. A medicina espiritual está muito mais avançada em anos-luz que a da Terra. Porque senão, se a medicina pensa que a medicina espiritual é aquela porcaria, ela é pior do que a nossa, quer dizer, a do ser humano. Sem asepsia, sem nada, na base da... Aquilo é muito grosseiro. Há pessoas que vão lá. Eu sei porque aqui no nosso centro, os espíritos fazem verdadeiras cirurgias. Eles manipulam as energias das células, recompondo-as, reconstituindo-as. Um trabalho de reconstituição das células perispiritais. Agora, só tem uma coisa, que isso é comprometedor. Se ele chegou lá com esse processo, e se alguém debelou o problema, ele mais tarde vai ter que sofrer as consequências. Porque, para encerrar, eu vou dizer uma coisa aqui de um sujeito super radical. Jesus. Ele disse, ninguém sairá daqui até que pague o último ceitil. Vai ser radical lá na tonga da mironga do Cabuletê, né? Dona Carvalho diz, fulano é radical. Jesus foi super radical. Radical quer dizer raiz. Né? Então ninguém sairá daqui até que pague de um ceitil. Então não adianta empurrar com a barriga. É ruim? Todos os espíritos que viveram aqui sofreram as consequências da inferioridade do planeta, inclusive Jesus, que não escapou. Quando ele se fez homem, ele teve que se subordinar às leis que vigem no plano grosseiro como o nosso. Ele não escapou. Por isso que Deus não afastou o cálice. Senão Deus ia contrariar essa lei. Ia privilegiar Jesus. Não é isso? Portanto, quando vocês falarem em misericórdia divina, tenham muito cuidado.
Aquilo que parece ser sofrimento e dor é um chamamento, é um alerta. O espírito está sendo chamado a atenção através da dor. Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E um trabalho que eu fiz um dia desse, não vou editar, não, eu vou distribuir aqui mesmo, chamado A Dor, a Luta, o Recomeço. Vocês mesmos estão nisso. Muitos chegaram aqui com problemas, tal, obsidiados, se trataram, se recuperaram, estão aí, um dia estarão também trabalhando. Então, a dor, a luta e o recomeço. Não é não? Então, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Pra que palma? Vamos apagar aí as luzes. Hein? Por favor, vocês podem descer para dar o passe aí embaixo? 1, 2. Promovida pelos espíritos, pelos mentores da nossa casa. E vamos nos unir cada vez mais. Um dos empecilhos à mediunidade, ao exercício da mediunidade, é a inconstância do médium, falta de assiduidade, falta de estudo e de posturas éticas na sociedade onde vive, nos seus segmentos principais, como família e trabalho. Então nós temos que, como médiuns, nós temos que tentar, pelo menos, reformular nossos conceitos e valores no ambiente ou nos ambientes onde se desenrola a nossa vida, onde os sentimentos se expressam, onde as ideias se afirmam. Esse é um trabalho ligado ao exercício da mediunidade. E muita gente pensa que o exercício da mediunidade se faz especificamente numa casa espírita. Isso não é verdade. O exercício da mediunidade transcorre 24 horas por dia. Vamos deixar. Vamos até a moda aí. Não só na casa espírita, mas em qualquer lugar em que estejamos. É aí que está o grande desafio. Ser médium na família. Ser médium no local de trabalho. Porque nesses dois locais, nessas duas instâncias, nós não deixamos de ser médiuns. Então a mediunidade, como dizia Humberto Mariotti, ela tem um caráter social. Ela está onde nós estamos. E se não tivermos cuidado, nós seremos absorvidos pelas energias do ambiente. Nós temos que superar através da prece e principalmente da conduta reta, como dizem os espíritos da codificação. Conduta reta quer dizer condução dos nossos pensamentos e dos nossos atos, conforme explicita Jesus em sua mensagem. Por exemplo, orar pelos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Quem está ali? Quem está recebendo ali? Eu quem? Chega. Aqui também. Hein? Quem? Quem é Karina? Manda ela subir aqui. Bota ela deitada aqui. Manda ela reagir. Então nós precisamos
exercitar a mediunidade no centro e fora do centro. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa pensa que é médium aqui, e não é. É em qualquer lugar. É isso que a gente precisa assumir. Bota ela aí deitadinha, melhor. Então vamos encerrar elevando os nossos pensamentos a Jesus. Vamos pensar nele. Que ele seja conosco sempre e na medida em que sejamos com ele. Para ser com Jesus é preciso que nós tentemos seguir a sua mensagem. Chega aí, Neilane. Pronto. Senão a gente vai encerrar e vocês estão aí recebendo isso. Vamos encerrar de vez. Não, eu não posso nem concatenar as ideias aqui toda hora uma coisa. Fica interrompendo, quem o Espírito quer me ajudar não pode. Vocês se encarregam de estar interrompendo toda hora. Para. Faz, acontece, discute, cria problemas. Depois vem de noite para aqui e passa mal e diz que foi o centro. Hoje é um dia